O alinhamento de Arthur Lira com o governo Lula é cada vez mais evidente. O presidente da Câmara age como uma verdadeira cadelinha do presidente da República, pautando as pautas que são impopulares e ruins para o Brasil, mas que o Haddad entende ser boas para o governo. E assim é com a regulamentação da reforma tributária. O Arthur Lira resolveu que isso vai ser votado, inclusive tenta que seja votado ontem, quer levar isso à pauta, a plenário, para obter os votos. A questão é que a oposição resolveu enfrentar o Arthur Lira e colocar um basta nos arroubos autoritários dentro do parlamento e marcar a posição, tanto obstruindo quanto votando contrário aos projetos. E vai ser assim com a regulamentação da reforma tributária. Inclusive, o deputado Luiz Felipe de Bragança e Orleans disse o seguinte, abrindo aspas para o Luiz Felipe: o projeto inteiro é ruim, concordo totalmente, o projeto é uma porcaria. O governo ignorou as propostas de frente parlamentares e resolveu fazer uma proposta própria, com viés totalmente arrecadatório e com alíquota absurda, que vai impactar o consumidor, o pequeno e o médio empreendedor, e vai impactar vários setores da economia. É exatamente isso, é o que eu venho dizendo há muito tempo. O governo Lula está criando reformas que vão impactar negativamente a vida de todos os brasileiros, vão destruir os pequenos e médios empresários, vão acabar com postos de trabalho, vão acabar com o poder de compra do brasileiro, vão acabar com o poder de consumo da população no Brasil. E aí o deputado Van Hatten disse no Twitter, abrindo aspas aqui para o Van Hatten: esta é a reforma tributária do Lula que a Câmara vai votar, sem discussão ampla, são 500 páginas com mais imposto para o brasileiro pagar. E é exatamente isso, eu falei ontem sobre isso, é o governo Lula criando mais impostos para aumentar a arrecadação, para bancar privilégios e regalias do governo, mesmo que isso custe todo o poder de compra, todo o suor do brasileiro, mesmo que isso custe o sossego do brasileiro que não consegue mais descansar porque sabe que vai acordar escravizado para trabalhar para o governo e pagar mais impostos. É isso que está acontecendo todos os dias no Brasil. Todos os dias de governo Lula são dias do governo criando mais taxas, mais impostos e taxando toda a população. É isso que acontece numa gestão de esquerda. Foi isso que aconteceu aqui em São Paulo com a Martaxa. É isso que aconteceu nas gestões Lula 1, 2, na gestão Dilma 1, Dilma 2 e agora no governo Lula de novo. O governo não fala em cortar na carne, em reduzir ministérios, em cortar gastos, em cortar privilégios, em cortar regalias, em combater os privilégios do serviço público. Não, é mais imposto atrás de mais imposto. Não dá para o cidadão viver assim. Não dá para o brasileiro viver sendo roubado pelo governo. E aí o que a gente vê? Olha só, Haddad propõe nova compensação para desoneração de folha, agora com alta na CSLL. O impacto da medida é estipulado em 17 bilhões por ano. Pacheco ficou contrariado com a proposta, segundo interlocutores. O que está acontecendo? O Haddad apresentou ao presidente do Senado, Pacheco, uma proposta de desoneração de folha, que é na verdade uma compensação de perda tributária. É isso que ele está tentando. Diminuiu a arrecadação aqui, vou compensar ali. Ou seja, vou dar um jeitinho de continuar arrecadando. E dá uma olhadinha, 17 setores dos municípios por meio do aumento de 1 ponto percentual na alíquota do CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido, ou seja, ia aumentar em 1 ponto percentual o imposto. Parece pouquinho, 1%. Isso torna tudo mais caro, porque é um imposto sobre lucro líquido, vai impactar a vida de todos, é um absurdo. O tributo incide diretamente no lucro das empresas, e a elevação da carga tributária seria temporária, vigoraria de 2 a 3 anos, mas a gente sabe como é no Brasil. Fala que é temporário, vai vigorar um pouquinho, todo mundo está acostumado, enfia a goela abaixo e fica pro resto da vida, porque é o que acontece especialmente se o PT estiver no poder. E dá uma olhadinha nessa manchete do Globo, que não conseguiu passar pano pro governo Lula, hein? Inflação desacelera em junho. Olha, ela desacelerou. Mas alimentos sobem o dobro. Que coisa, o alimento subiu o dobro, mas a inflação caiu. Impressionante, impressionante. E aí vem o Lula querendo passar a imagem de que tá tudo bem. Olha o tweet do Lula. Carrinho de famílias no supermercado está mais cheio com inflação e desemprego em baixa. Na verdade, o carrinho da família no supermercado tá mais cheio de inflação, porque tá tudo mais caro, como vocês viram na matéria que eu coloquei para vocês aqui do Globo. E você vê isso, não precisa ver por esse vídeo. Sai da sua casa, vai na vendinha, vai no auction, vai aonde você faz compra. Vai no mercadinho da quitanda do seu Zé, olha o preço que tá lá. E aí compara com o que você pagou 6 meses atrás, 1 ano atrás, você tá pagando mais caro, entendeu? Mas a classe artística segue calada. Olha só, sabe o que eu quero lembrar? Esse tweet do Porchatto aqui, ó. Porchatto disse o seguinte: se fizer arminha, o preço abaixa, se brigar com o STF também, ou se incitar a greve dos caminhoneiros, ou se levantar a bandeira contra a Constituição. Falando em 2021, pós-pandemia, da alta do frango. Mas e aí? Talvez se fizesse arminha, a inflação não tivesse assim, sei lá.
O que vai fazer agora? Vai fazer o L, que a inflação abaixa? E num protesto do MST, que a inflação abaixa? Pintar o cabelo de rosa, largar o sovaco cabeludo, abaixa? Virar trans não binário, abaixa? Qual que é agora pra não abaixar? Aí o Porchat segue quieto, calado, afinal de contas a Rouanet tá cantando, né? E aí, olha só, falando em Lula, em gestão Lula, CNJ diz que saidinha não traz consequência negativa à segurança pública. Segundo o parecer do CNJ, as evidências fáticas, por sua vez, comprovam que apenas 4% das pessoas em exercício do direito não retornem. Bom, o primeiro impacto é que 4% dos vagabundos que saem da cadeia em saidinha não retornam. Já é um impacto significativo. E aí a conclusão do relatório é que a saidinha pode continuar porque não impacta em nada. Mas aí eu pergunto a vocês sabem que na saidinha de Natal saíram 50 mil pessoas, né? Ou melhor, 50 mil criminosos, que aquilo lá não é gente pra mim. E aí a Ana Crim questiona a lei 18.843 de 2024, aquela tocada pelo DERIT, que altera a lei de execução penal para limitar as saidinhas e os presos saírem para visitar os familiares nos feriados. E aí, olha só o que diz o CNJ, hein? Conclui-se no sentido que a alteração do regime jurídico das saídas temporárias promovida pela lei de 14.843 de 24, sob o argumento de não retorno de grandes contingentes apenados e dos cometimentos de novos crimes, não encontra amparo em evidências. Eu quero chamar vocês para ver essa evidência aqui. Essa vida aqui, ó, você tá vendo a manchete aqui do lado. Essa pessoa estaria viva se não tivesse uma saidinha. Isso pra mim já é suficiente para não ter saidinha. Porque esses caras saem, eles vão roubar, eles vão matar, eles vão estuprar, eles vão assassinar. Eles são criminosos e o lugar de criminoso é na cadeia. Por mais que os cretinos dos direitos humanos, essa gentalha do CNJ, fique esperneando para falar que não, lugar de bandido é em cana. Falar em cana, olha só. Ditadura do Nicarágua fecha a rádio católica e cancela 12 ONGs e confisca seus bens. Cadê aquela galera que defende tanto a igreja, que fala tanto de ONG, para criticar o ditador do Nicarágua? Aquela galera lá da Teologia da Libertação, para criticar o ditador do Nicarágua. Tá todo mundo quietinho, né? Porque o ditador é aliado do Lula. Aí ninguém fala nada, bando de hipócritas. Para perseguir o trabalho sério que a gente faz, serve, vem aí, se une, fica, vamos ajudar, fascista. Agora com o ditador perseguindo a igreja, eles ficam quietos. Bando de cretinos, hipócritas, demagogos. Daniel Ortega tá prendendo gente, fechando igreja, perseguindo freira. Ninguém fala nada, porque a esquerda não liga pra igreja. A esquerda é um bando de hipócritas que só defende que outros cretinos do mesmo estirpe como Júlio Lancelotti, essa é a verdade. E por falar em ditador, olha só, hein? Lula defende volta da Venezuela ao Mercosul em meio à tensão política. É isso. Vai ter uma eleição na Venezuela dia 28 de julho. Nicolás Maduro já está se orquestrando ali para continuar no poder, porque em ditadura não tem eleição, você simplesmente tem chancela do governo. E agora o Lula resolve que a Venezuela tem que voltar ao Mercosul. Um país que não respeita a democracia, não respeita seu povo, não respeita opositores, não respeita as próprias leis, mas o Lula quer trazer para o Mercosul porque é aliado político dele. É uma vergonha. É uma vergonha, espero que o Milei tome alguma medida com relação a isso. E falar em vergonha, o Lula prepara um novo golpe contra a democracia no Brasil. É o PL 2338. E aí eu vou explicar para vocês. O projeto trata sobre inteligência artificial. Existe hoje pessoas com dúvidas sobre inteligência artificial, pessoas preocupadas, achando que a gente vai viver no filme O Robô. Enfim, eu não sei exatamente qual é a motivação, mas o Lula criou agora que vai regulamentar a inteligência artificial no país. Ao invés de deixar livre para as pessoas poderem trabalhar, etc., ele vai criar o Sistema Nacional de Regulação de Governança de Inteligência Artificial. Ou seja, ele vai acabar com a possibilidade de haver inteligência artificial no Brasil, vai criar regulamentação, leis e tornar o país ainda mais arcaico, enquanto outros países vão se desenvolvendo. A questão é que no meio disso, ele cria um mecanismo para censurar as pessoas. É isso, ele vai censurar a rede social. O artigo 14, inciso 13, considera as recomendações de conteúdo de alto risco sujeitando-se à fiscalização e punição pelas autoridades. Esse trecho do projeto vai resultar em censura das redes sociais. O PL confere ao governo amplo poder para nomear membros do comitê regulador, que pode fiscalizar e punir empresas de IA com ampla gama de infrações. Como centralidade da pessoa humana e fortalecimento do processo democrático. A gente sabe que quando eles põem democracia, é ditadura. E aí, além disso, há a promoção de direitos de grupos vulneráveis. Por exemplo, basta que um grupo LGTB, HDMI 4K se declare ofendido e que alegue que o algoritmo prejudica de alguma forma, que o comitê pode interferir na empresa, prejudicando opositores. Outro risco significativo é o fato de que esse órgão pode auditar as IAs e os algoritmos de redes sociais, ou seja, basta um grupo vulnerável, mimizento, xixelento
ir lá encher o saco ofendidinho, falar que você está tentando contra a democracia, e eles vêm e te censuram. E além disso, o projeto exige que as empresas promovam entidades sindicais e proíbem as demissões em massa por conta de IA. O governo pode auditar algoritmos de redes, favorecendo conteúdo que lhes agrada. Resumindo, eles simplesmente vão utilizar da IA para se apoderar das redes sociais. É isso, sempre há um jabuti, um projeto do governo para tentar, de alguma maneira, acabar com a nossa liberdade. Isso ia ser votado ontem, caiu na pauta, mas pode ser votado a qualquer tempo, é importante que a gente esteja vigilante. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.